Bem-vindo a mais um vídeo do projeto Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa. A história da vez é a Vozes Abandonadas. Se você não está acompanhando desde o início, o link para o primeiro episódio está aqui embaixo na descrição. E hoje, com um pouquinho de sorte, a gente elimina o restante das lacunas referentes ao nosso narrador. A gente já conseguiu estabelecer aí com que já foi feito um ponto de vista para o narrador, a gente já conseguiu estabelecer um tom para a história, ele já deu algumas explicações que vão ajudar a definir o conflito e a ajustar as expectativas para a conclusão da história. E depois que a gente eliminar essa parte do trabalho, a gente vai passar por aquele processo de reescrita, só que agora desse trechinho final, e aí a gente já está perto da conclusão. Então aqui a nossa próxima lacuna diz respeito ao estado mental da Cléria, né? Que o personagem, o escravo sem nome, está enxergando ela como alguém desacordado, perto da morte, inerte ali no chão do barco, mas na verdade na cabeça dela tem um turbilhão de coisas acontecendo, ela está alucinando, ela está delirando por conta do veneno, e a função do narrador aqui nessa lacuna é justamente situar o leitor dentro dessa questão. Então o leitor precisa entender melhor essa diferença de visão, o que o escravo está vendo e o que realmente está se passando dentro da cabeça dela. Então vamos ver aqui o que a gente faz. A gente tem no final desse trechinho, ali sob o sibilar agourento dos morcegos e o toque frio da neblina, sua vida parecia mesmo estar no fim. Eu acho que a gente não precisa de muita coisa aqui não. O mundo de delírios e alucinações em que Claire estava era inacessível para ele. Acho que isso resolve a questão. Em toda a sua existência, jamais teve o destino de alguém nas mãos como agora. E aí vem logo depois a próxima lacuna. Essa foi a primeira vez, mas essa situação, conforme ele se torna um herói, né? Essa situação ainda vai se repetir por muitas e muitas vezes. Eu não quero... Aqui é interessante porque eu não quero dar spoiler exatamente do que vai acontecer, né, as futuras aventuras do Roger Bach como herói. Eu quero insinuar que algo grande o espera no futuro e o narrador está ciente disso. Mas isso aqui tem que ficar na medida certa, né? Então vamos lá. Embora nem sempre por vontade própria, durante sua longa jornada por este e outros mundos, o escravo sem nome veria a si mesmo em situação semelhante por muitas e muitas vezes. Então aqui tem algumas coisas que vão ser determinantes para a construção das histórias futuras. Por exemplo, embora nem sempre por vontade própria, porque ele é um personagem que não é totalmente altruísta. Então é um personagem muito autocentrado, muito preocupado consigo mesmo e eventualmente ele vai acabar ajudando as pessoas, porque ele não é mau na sua essência, mas também não é abnegado, não vai ser uma pessoa dedicada a ajudar os outros. E depois ali, sua longa jornada por este e outros mundos, porque a gente já estabeleceu em outras histórias que existem maneiras de atravessar, né, as dimensões, os planos, e por que não, né, ele fazer esse caminho. Aqui eu posso completar, para valorizar um pouquinho mais esse momento, já que é o primeiro em que ele se vê como um protetor, como alguém que ajuda uma pessoa necessitada. No entanto, aquele momento jamais seria esquecido. Beleza, eu acho que emenda direitinho aqui. O escravo simplesmente desejou que ela não morresse. E a gente já matou duas lacunas rapidinho.
Vamos para a próxima. Essa aqui diz respeito à lenda, né, das vozes abandonadas, propriamente, que as matulas contam, né, faz parte do folclore de Tântalo. Então aqui é uma boa oportunidade para a gente expandir um pouquinho esse universo. Então tem lá no final, né, e essa foi a primeira vez em que a voz humana insuflou poder em um número. Como agradecimento, o ser cantou de volta, e a partir de então o homem foi feliz como nunca. É bem final de lenda, né, de conto de fada e tudo mais. Não sei se aqui é o melhor lugar para a gente fazer essa inserção, não. Em todo caso, a gente escreve, depois vê se funciona ou não, porque a gente corta essa narrativa no meio, né? Daqui para cima a gente está falando da origem do mito e aqui a aplicação, né? A prática. Como outras pessoas repetiram o feito desse primeiro homem e aí esse costume, né? Essa crença se consolidou na cidade. Então eu não sei se uma reflexão do narrador aqui nessa parte iria quebrar essa ideia. Vamos lá, vamos escrever, depois a gente vê se fica bom. Poucas coisas resistiram à queda da ponte de vidro. As parábolas e lendas das matulas de Tântalo estão entre elas. Posso trocar aqui por contos, né? Acho que contos tem mais a ver com o tom desse tipo de história, né? Porque a parábola tem muito a ver com lição de moral, com alguma coisa positiva, edificante. E não é esse tipo de história que as matulas contavam para os escravos, né? Os contos e lendas das matulas de Tântalo dá um bom título de livro, né? De repente uma coletânea de histórias menores. Quem sabe? A gente vai plantando mais uma sementinha, mais para frente a gente vê o que dá. E é assim que acontece quando a gente trabalha em um universo em expansão. Então, sempre que existe a oportunidade, a gente precisa plantar semente, como eu falei, deixar alguma coisa em aberto, introduzir algum elemento interessante na história, dar aquele gostinho para o leitor de que existe um algo mais, de que aquilo pode ser aprofundado em um determinado momento, para abordar eventualmente esse ponto em uma próxima história. Então essas lendas e contos das matulas de Tântalo, eu brinquei falando que poderia dar um livro, mas ao invés disso podem ser algumas histórias que a gente possa fazer aqui, alguns mitos de criação, essa parte do folclore desse universo que a gente está criando, de repente a gente pode explorar através desse ponto de vista. É uma coisa que me ocorreu agora e que pode funcionar muito bem. Então é interessante para o autor ficar atento a isso. Vamos lá, vamos seguir aqui. Atravessaram os mares e o tempo e existem até hoje, não sem terem passado por infinitas alterações, como acontece com qualquer tipo de folclore, com qualquer tipo de tradição oral, né? Agora está na hora da gente colocar um pouquinho mais do ponto de vista do narrador aqui. O que ele pensa sobre isso? Vamos ser cautelosos aqui, né? Não me atrevo a extrair conclusão alguma sobre esse fenômeno. Ele está se mostrando ao longo dessa história um personagem que procura uma neutralidade, né? Procura um certo distanciamento ao analisar as coisas sem fazer muito juízo de valor. Com exceção de um momento ou outro, mais ou menos assim que a gente está definindo a linha de raciocínio dele.
Talvez os homens necessitem desse tipo de narrativa. Talvez seja muito difícil exterminar por completo uma boa história. Então, como eu falei que ele em poucos momentos se posicionou ao longo dessa história, mantendo o seu distanciamento, né, sua isenção, nessas poucas vezes em que ele demonstrou sua preferência, sua personalidade, é em relação às artes, em relação às histórias, às narrativas. Então ele defende, né, a importância dessas histórias, ele valoriza isso. Então, para fechar essa reflexão, não me atrevo a extrair conclusão alguma sobre esse fenômeno. Talvez os homens necessitem desse tipo de narrativa. Talvez seja muito difícil exterminar por completo uma boa história. Então, ele está insinuando certas coisas aqui. Ele está deixando nas entrelinhas, né, a sua opinião, mas sem ser categórico. Agora vamos ver se isso emenda com a parte de baixo, né? Aqui funciona bem. Aqui eu preciso trocar, porque tem um não sem terem passado e não me atrevo, né? Então eu vou mexer aqui em cima. Tendo passado por infinitas alterações. Ficou mais direto. Eu ainda acho que vale algum complemento aqui, mas eu vou deixar para a hora da reescrita, né? Tendo passado por infinitas alterações, como é de se esperar que aconteça com mitos e lendas, né? Ou tendo passado por infinitas alterações conforme o povo, né? Conforme a cultura onde essa história chegou. Então vamos ver se mais para frente cabe um acréscimo aí. Agora é hora de emendar. E aqui, como tem o homem e o homem, a gente pode trocar aqui para humanidade, né? Talvez a humanidade necessite desse tipo de narrativa. Talvez seja muito difícil exterminar por completo uma boa história. O fato é que o ocorrido se espalhou e outros repetiram o feito do homem. Beleza. Tá feito. Vamos ver se a gente tem mais lacunas restantes. Acabou. Eu sei que essa última cena aqui vai precisar ser bem revista, porque eu dei um tratamento mais genérico para aquilo que o escravo encontra quando o barco encosta, né? Porque eu não tinha descrito ainda a trajetória do barco pelo pântano até chegar aqui. Então tem bastante coisa para mexer. Por exemplo, ele chega nesse lugar aqui bem mais abalado do que o que eu tinha descrito antes, porque agora tem lá aquela visão, né, o pesadelo que ele teve no passado com o monstro dos tentáculos, ele ter sentido a presença dessa entidade ali durante a travessia com o barco. O que ele encontra desse lado também, as estátuas e tudo mais, ele estava muito animado e tal, e pouco com medo. Agora, a gente sabendo dessa parte do passado dele, da superstição que ele tem, isso ficou muito mais forte do que era no início da história. Ele vai tratar isso tudo agora com certo respeito, com certo temor. Então, quando ele for entrar para poder achar as armas, ele vai fazer também com cerimônia, né? Vai ter um pouquinho mais de emoção nessa parte. Esse tipo de ajuste é normal dentro de uma história que a gente trabalha de maneira não linear, que é o que está acontecendo, e eu vou deixar para resolver isso durante a etapa de reescrita, que acontece no episódio que vem. Enquanto isso, se você ainda não viu, aqui do lado tem a playlist completa com todos os episódios, todas as histórias escritas até agora, e aqui embaixo na descrição tem um link para o nosso site e para nossas redes sociais. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!